Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao IGABA. Meu nome é Thiago Finzi, serei professor de História de vocês, tá? É um prazer estar aqui hoje, uma honra começar um novo projeto, um projeto muito promissor. A gente confia muito nesse trabalho que vem sendo desenvolvido em tempos de pandemia. É uma oportunidade da gente se reinventar como profissional e também a própria escola se reinventar como instituição, né? Vai ser muito bom. Acho que a gente tem a oportunidade de aprender junto e conto com vocês nessa jornada comigo aí, tá bom? Então é isso, vamos nessa. Hoje o tema da aula é Getúlio Vargas, mas especialmente um tema que é muito recorrente nos vestibulares. Eu fiz questão de pensar um tema da Era Vargas que pode ser muito útil para vocês nos vestibulares, que é o Estado Novo, né? Eu escolhi esse tema porque a gente vive uma época em que se fala muito do fascismo, movimento antifascista, inclusive relatórios sendo produzidos pelo governo, né, suspeita aí de que isso possa, inclusive, reverberar na perseguição política. Então, esses temas que agora estão sendo tragos à tona, principalmente pelos veículos de comunicação, nos fazem pensar em que momento da história isso também aconteceu, algo semelhante, né? Eu acho que o período conhecido como Estado Novo e a aproximação do governo de Getúlio Vargas com o fascismo naquela época vai ajudar a gente também não só se preparar para os vestibulares que estão chegando aí, e para que você realize então seus sonhos de ser aprovado no curso que você deseja, mas mais do que isso ajuda a gente a compreender um pouco a nossa realidade social. A história sempre tem esse movimento de buscar no passado referências que nos ajudem a compreender o presente e, o mais importante, nos instrumentalizar de ferramentas que nos permita transformar o futuro. Então, essa é a perspectiva que eu tenho para vocês hoje, e por isso escolhi o tema da aula. Só para reforçar um recado da coordenação, ainda hoje vocês vão receber uma lista de exercícios, como foi enviado ontem, né, com os temas das aulas de hoje e atividades relacionadas a essas aulas. Fiquem atentos, então, aí às suas redes sociais, tá bom? Então é isso, vamos nessa, vou compartilhar com vocês os slides. Como eu disse mais uma vez, é um prazer estar aqui, vamos nessa, molecada, tamo junto, tá? Então, esses slides também vão ser compartilhados com vocês. A ideia é que a gente construa junto essa caminhada, tá bom? Então, vamos nessa. Estado Novo, vamos falar de Getúlio Vargas, né? Então, primeira coisa que a gente precisa entender nessa conjuntura é entender como que Vargas apropria-se de maneira arbitrária e ditatorial do poder no Brasil. Então, é muito importante vocês lembrarem que o Estado Novo, a ditadura do Estado Novo, é a primeira ditadura da história brasileira. Tá? Então, a gente tem que entender agora como Getúlio Vargas conseguiu criar condições para ter apoio, seja no meio político e no meio popular, para se manter, né, de maneira ditatorial ainda até 1945. Então, a primeira ditadura da história brasileira é a ditadura do Estado Novo. Né? Então, tudo começa ainda antes, ali, no governo constitucional, no episódio conhecido como Intentona Comunista, em que, em 1935, liderado pelos aliancistas, pela ala, né, comunista brasileira, a gente tem a liderança de uma série de importantes intelectuais brasileiros, né, no aliancismo, se destacando aí o Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança. Então, ali em 1935, houve de fato uma tentativa de uma revolução comunista no Brasil, que terminou mal. Por isso, inclusive, o termo pejorativo, intentona comunista, né? Uma tentativa que não saiu do papel, que não se concretizou. Mas esse episódio, mesmo não tendo conseguido, por parte dos aliancistas, derrubar Getúlio Vargas, implementar uma revolução socialista inspirada na União Soviética no Brasil, ele vai ser muito útil para Getúlio Vargas, na verdade. Então, lembrando que o governo constitucional previa que, ao final de 1937, teríamos eleições, e não tinha lei de reeleição naquela época. Então, Vargas teria que sair. A Constituição não permitia que Vargas continuasse depois de 37. Mas usando o que aconteceu em 1935, com apoio de setores da mídia, setores conservadores da sociedade brasileira e parte do Exército, lembrando que Vargas é fortemente apoiado pelo movimento tenentista desde o golpe de 1930, ali naquele momento aproveitou-se Vargas dessa conjuntura anticomunista para estimular uma verdadeira histeria. E no meio dessa histeria anticomunista é que surge o Plano Cohen, né? Um plano fictício, um plano que não existiu. Na verdade, foi uma artimanha utilizada por Vargas e seus apoiadores para cancelar as eleições de 37 e se perpetuar no poder. Então, o Plano Cohen é um plano falso, criado pelo general Mourão, só
curiosidade, uma coincidência, não é o mesmo general Mourão que hoje é vice-presidente, mas é o mesmo general Mourão que em 1964 derruba o Jango. Então ali a gente tem o general Mourão fortemente vinculado aos integralistas e esse discurso anticomunista, criando um suposto plano de ataque comunista ao Brasil em 1937, e esse suposto plano, um plano fake, vai servir de instrumento político para que Vargas cancele as eleições, rasgue o texto constitucional que ele havia ajudado a construir em 1934 e ali dava-se início, então, à ditadura do Estado Novo. Então, o plano Cohen foi o subterfúgio, a justificativa utilizada pelo golpe de Estado para criar a primeira ditadura do Estado brasileiro, a ditadura do Estado Novo, ditadura varguista. Tá? Então, nesse momento, que é importante lembrar que assim que acontece o golpe, na verdade, ele é simbolizado pela declaração do estado de sítio, do estado de emergência no Brasil, são suspensas as garantias constitucionais, o Congresso é fechado e Getúlio Vargas, apoiado por esses setores conservadores da sociedade brasileira, passa a governar por decreto-lei. E uma das primeiras medidas, um dos primeiros decretos, é a outorga da Constituição de 1937. Isso é uma dica que eu sempre dou para os meus alunos. A Constituição, quando ela é outorgada, ela é imposta. Guarda isso aí nas suas anotações, tá? Uma Constituição ou uma lei que é fruto de um consenso, de um debate democrático, ela é promulgada. Então, toda vez que você lê na prova que uma lei, uma Constituição foi outorgada, quer dizer que ela foi imposta de cima para baixo. Então, a primeira medida de Getúlio Vargas na ditadura do Estado Novo é impor à sociedade brasileira, goela abaixo, uma Constituição com características fortemente autoritárias e inspirada no nazifascismo. Por isso é que eu, como eu disse agora há pouco, escolhi esse tema. Então, ali havia, na Europa, principalmente na Itália e na Alemanha, um forte movimento totalitário, pregando uma maior presença do Estado, não só na economia, como na vida privada, controlando diferentes setores da sociedade, impondo a perseguição política, fortemente amparado no discurso anticomunista. Esse discurso, ele era um discurso muito popular, não só no Brasil, na Europa, mas no mundo como um todo, e é aqui que o Brasil vai, nesse momento, embarcar nessa onda autoritária que era comum ali naquele momento que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. Então, o Brasil ele adere a esse movimento ali com a Constituição de 1937. A Constituição de 37, então, ela foi outorgada, como eu disse, é a quarta Constituição brasileira e a terceira republicana. A segunda no governo Vargas. Vargas promulgou a Constituição de 34 e outorgou a Constituição de 37. Baseada na Constituição fascista, o apelido da Constituição de 37, inspirado na Constituição fascista da Polônia, é polaca. Então, a nossa Constituição polaca, ela vem dessa referência ao ambiente autoritário, um ambiente inspirado mesmo no fascismo, e aí muito fortemente inspirado mais no fascismo italiano mesmo, do que no nazismo alemão, nesse primeiro momento. Tá? Se tiver aí alguma preocupação, nesse sentido do que influenciou mais Vargas, eu aposto mais nessa aposta fascista, nessa influência fascista. Então, como eu disse, o golpe de 37, o plano Cohen, essa derrubada da Constituição e a elevação de Vargas ao papel de líder supremo do Brasil, ela foi acompanhada e apoiada por setores conservadores da sociedade, principalmente a ala integralista. A perspectiva integralista, relembrando que o integralismo é a versão nazifascista de um partido político aqui no Brasil, eles tinham essa expectativa de que aqui no Brasil Getúlio Vargas poderia exercer um poder semelhante a Mussolini na Itália e a Hitler na Alemanha, um líder supremo, um líder total, mas na prática Getúlio Vargas, ele, muito espertamente, muito habilidoso politicamente, ele dá um golpe naqueles que o ajudaram a chegar ao poder. Então, em 1937, surpreendendo a própria ala integralista e conservadora, ele extingue os partidos políticos, sejam eles de esquerda, de direita, de centro, não há partido político no Brasil. Então, diferente do totalitarismo europeu, onde existe a política do partido único, na Itália o partido fascista, na Alemanha o partido nazista, o Vargas não tem partido. Então, aqui a gente fala que, diferente desses partidos europeus, a gente tem aqui no Brasil a política do Estado único. Não há partido. E aí Vargas tem esse processo de hipercentralização política, tudo na figura dele. Um discurso fortemente amparado no nacionalismo econômico, no trabalhismo, que vai ser fundamental para garantir
esse discurso populista que já vinha acompanhando ele desde o início do seu governo, né? Então ele extingue os partidos políticos e isso vai ter uma reviravolta, daqui a pouco a gente fala do putsch integralista ou intentona integralista. Então, nesse sentido, como não tem partido político, ele também suprime as unidades federativas dentro dessa lógica do Estado único. Não tem partido político, mas também não tem unidade federativa. Então, símbolos, hinos, bandeiras, escudos, armas estaduais e municipais são desprezadas para que o símbolo pátrio máximo, que é a bandeira nacional, o Estado brasileiro, seja amplamente divulgado, principalmente a partir das ações do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Inclusive, há uma cerimônia muito sinistra que acontece no Rio de Janeiro, quando Getúlio Vargas decide queimar todas as bandeiras estaduais, e no meio dessas bandeiras em chamas, vem a bandeira brasileira e o hino nacional, né, no meio daquela cena dramática, reforçando então a importância de ser brasileiro. Então, uma marca muito importante do governo de Getúlio Vargas é sempre esse discurso nacionalista, e essa é uma questão sempre muito cobrada nos vestibulares. E aí, nesse sentido, suprimindo as unidades federativas, a gente tem, do ponto de vista político, uma hiperconcentração de poderes na mão do Poder Executivo, do próprio presidente da República, que passa a ter direito de mudar a Constituição, governar por decreto-lei, indicar interventores. Então, ele consegue, com isso, de maneira ditatorial, evitar, né, que qualquer tipo de oposição política se organizasse no Brasil. Então, ele governou de 37 a 45 de maneira autoritária, perseguindo politicamente os seus opositores, garantindo a manutenção daquilo que ele chamava de ordem nacional. Então, ele era o representante, guardião dessa ordem. Afinal de contas, ele havia dado o golpe para proteger o Brasil de uma ameaça comunista. Assim, ele justificava tudo o que acontecia. Além disso, outros dados importantes que podem ajudar vocês é que na Constituição de 37 estava ali previsto a introdução sobre o discurso da pena de morte. Então, o governo conservador, inclusive, é uma forma de buscar justificar a perseguição política, né? Os inimigos da pátria. Por isso que eu acho que é um tema que pode ajudar a gente a compreender um pouco o presente, os riscos de um discurso autoritário e fascista na política acabam sendo sempre muito sensíveis a todos nós. Então, aqui a pena de morte passava a ser aceitável ali dentro da lógica do Estado Novo. E, além disso, um outro dado muito importante, além do nacionalismo econômico, do nacionalismo político, do Estado único, do fechamento dos partidos políticos, né, esse discurso fortemente amparado no anticomunismo, no fascismo europeu, uma influência importante nesse sentido do fascismo é o corporativismo. Ou seja, se com uma mão Getúlio Vargas vai ser conhecido como o pai dos pobres, foi muito importante a iniciativa, né, o diálogo aberto por Getúlio Vargas e os movimentos sociais, na construção das leis trabalhistas no Brasil, principalmente no Estado Novo, com a consolidação das leis trabalhistas em 1943 com a CLT. Com uma mão ele dava essas leis, conquistas importantes, e que a gente tem que lutar por elas, porque a gente está sendo bombardeado por uma série de pressões que tentam nos tirar essas garantias trabalhistas. Então, essas conquistas, com uma mão, mascararam outra atitude autoritária, que era a proibição de greves. Então, eu te dou a lei trabalhista com uma mão e te tiro o direito à greve com outra, né? E, além disso, o sindicalismo que é estabelecido no Brasil naquele momento, apelidado de sindicalismo pelego, foi fortemente inspirado também no documento conhecido como Carta del Lavoro da Itália fascista de Mussolini. Então, os sindicatos continuaram existindo, só que com uma função diferente. Historicamente, sindicatos têm a função de defender a classe trabalhista, o proletariado, mas na lógica varguista, sindicato defendia o Estado brasileiro. Então, o sindicato era criado e financiado pelo Estado, um Estado que controlava, inclusive, a escolha dos líderes desses sindicatos, para justamente evitar que dentro dos sindicatos houvessem greves, houvessem manifestações ou qualquer dissidência política. Então, o sindicalismo durante a era Vargas é diferente do sindicalismo hoje. No lugar de defender o trabalhador, o sindicato de Vargas, o sindicato corporativista, defendia o Estado. Então, tinha uma função de garantidor das ordens estatais, da manutenção, realmente, do discurso oficial. Essa é a função. E aí, então, ali, outros detalhes, né, importantes, foi criado o imposto sindical obrigatório, há um fortalecimento do sindicato, mas, como eu disse, não o sindicato como a gente conhece. Um sindicato que tinha como função social garantir o poder para Getúlio Vargas, né? E não para os trabalhadores. Aqui algumas fontes da época ajudam a gente a compreender, né, a justificativa para a derrubada da Constituição de 34 e instalação da ditadura do Estado Novo. Né? Então aqui Getúlio Vargas falando das ameaças, né, das razões das medidas tomadas pelo governo,
né? Aqui o jornal Correio da Manhã, no dia 1º de outubro de 37, trazendo o que supostamente era um plano comunista, né? As instruções do Comintern. O Comintern é o nome que se dava ao Partido Comunista, né? As instruções do Partido Comunista para suas ações no Brasil, e nunca existiam, né? Então perceba aí que há uma aliança de diferentes setores sociais, da mídia, do exército, de setores conservadores da sociedade brasileira que tinham interesse nessa versão mais autoritária do governo de Getúlio Vargas, digamos assim. E ao mesmo tempo que usava-se desses aliados da elite nacional, o discurso trabalhista é sempre muito importante. Na última imagem, a gente vê que, como Vargas se colocava sempre como o pai dos pobres, muitos movimentos operários apoiaram o Estado Novo na perspectiva de fortalecimento desse discurso trabalhista. Tá? Parece contraditório, mas é o que eu disse, era a moda na época, né? Então, para a gente avançar, como eu tinha já adiantado, os integralistas apoiaram diretamente a chegada de Vargas ao poder em 37, o golpe de Estado, e depois se sentiram traídos com o fechamento do Partido Integralista e de todos os demais partidos políticos no Brasil, levando aos líderes do integralismo, principalmente Plínio Salgado, a arquitetar uma tentativa de assassinato de Getúlio Vargas, que de herói passava a ser visto como grande traidor do movimento integralista. Então, a princípio, os integralistas que apoiaram o golpe, agora afastados do poder, com o partido na ilegalidade, invadiram o Palácio do Catete, que era a sede do governo federal, no Rio de Janeiro, para tentar assassinar Getúlio Vargas. Só que não deu certo. Então fiquem atentos. Por muitos anos, as provas se chamaram de intentona integralista, assim como a intentona comunista, uma tentativa frustrada de derrubar o governo. Mas eu tenho acompanhado nos últimos vestibulares uma atualização do termo para o uso de Putsch. Putsch integralista é um termo alemão para golpe, né? O golpe, a tentativa de golpe integralista, remetendo ao Putsch alemão na época lá do nazismo, né? Que Hitler tentou também derrubar o governo da Alemanha e acabando sendo preso após esse Putsch. Então, Putsch integralista. Guarde essa dica que pode ser útil para vocês. Então, como eu disse, além do trabalhismo, desse forte discurso voltado à conquista de direitos trabalhistas, à aproximação com as camadas populares, que ao mesmo tempo oferecia conquistas históricas importantes, mas com outra mão censurava a greve, proibia a livre organização dos sindicatos, além do discurso trabalhista representado pela CLT, esse discurso nacionalista, que é muito importante na indústria, para a consolidação de uma indústria de base, para a construção da Vale do Rio Doce, da CSN, além desse discurso no âmbito econômico, um discurso muito importante, político, passava a ser construído dentro do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, uma questão clássica dos vestibulares. O DIP, esse departamento, tem dupla função. Além de censurar artistas, além de construir um discurso positivo a respeito de Getúlio Vargas, sobretudo no rádio, né, com a construção, inclusive, de um jornal que até hoje a gente conhece na rádio brasileira, né, que era a Hora do Brasil, agora é a Voz do Brasil. Esses projetos criados pelo DIP, né, esses produtos criados pelo DIP, tinham uma dupla função, como eu disse. Além de censurar e evitar qualquer crítica pública ao governo, tem um papel fundamental na construção de uma memória positiva a respeito de Getúlio Vargas. Foi tema, inclusive, do Enem, recentemente. Né? Então, por exemplo, o DIP, além de censurar artistas, sambistas, né, peças de teatro, etc., também tinha a função, por exemplo, de construir livro didático, de construir materiais positivos, cartilhas, cartazes, publicidade de maneira geral. Então, o DIP, na ditadura militar, vai evoluir para o Serviço Nacional de Informação, o famoso SNI, tão importante também nas práticas de tortura, perseguição política e censura, na época da ditadura civil-militar. Então, aqui uma dica importante, né? Quando a gente fala de ditaduras no Brasil, seja de Vargas, seja civil-militar, é muito importante entender que os aparelhos repressivos do Estado, os aparelhos repressivos destinados à tortura, perseguição política, assassinatos políticos, censura, construção de uma publicidade positiva para o governo, veio de Vargas. Então, o DIP virou SNI, e outro detalhe, muito importante, outra instituição, né, outra agenda política muito importante para o Getúlio Vargas, foi a criação do DOPS. DOPS, que na ditadura civil-militar também tinha uma função muito importante, como polícia do Estado, inspirada na Gestapo nazista, organizada pelo Filinto Miller, fortemente vinculado ao nazismo. Então, o que a gente pode concluir aqui, antes da Segunda Guerra Mundial, há muitos nazistas próximos ao governo, há uma relação, inclusive, muito próxima e lucrativa com a Alemanha, uma política de neutralidade. E nesse processo, né, uma inspiração da política de Estado nazista é a criação do DOPS no Brasil, criado por Vargas e que também é muito importante
na época da ditadura civil-militar. Então, fique atento a esses dois departamentos, né? O DIP e o DOPS, como aparelhos repressivos do Estado para manter a ordem, para garantir o discurso autoritário, para garantir a manutenção do poder nas mãos de Getúlio Vargas. E, além disso, como eu disse, já adiantei, uma preocupação de Vargas é a ampliação do parque industrial brasileiro. Vargas dizia que queria romper com a dependência econômica brasileira do café. Isso não quer dizer que ele queria acabar com o café no Brasil ou passaria a não apoiar, não é isso. Só que ele achava, óbvio, muito interessante isso, nessa análise varguista, de que o Brasil não podia ficar dependente do capitalismo internacional, meramente colocado numa divisão internacional do trabalho como fornecedor de matéria-prima. Então, Vargas tinha um desejo nacionalista de ampliar o parque industrial brasileiro, nas indústrias de base principalmente, indústrias de extrativismo mineral, siderurgia, chegou inclusive a incentivar indústrias de automóveis no Brasil, né, a Fábrica Nacional de Motores. Então, a ideia era expandir as bases para uma futura industrialização. Esse talvez seja o grande legado de Getúlio Vargas. Apesar da ditadura, apesar da violência, da perseguição política, dos assassinatos e de todos os limites a liberdades individuais, eu acho que do ponto de vista econômico é um grande avanço, né? E esse avanço, inclusive, é tema de pautas políticas até hoje, né? Se vai privatizar ou se não vai privatizar essas empresas. Inclusive, uma dessas empresas, dessas indústrias criadas por ele, está no auge de um processo de privatização, né? Que é a Eletrobras no mundo. Bom, então, só para a gente concluir essa parada, né, aqui eu queria apresentar para vocês algumas fontes, algumas imagens, né, daquele putsch integralista. Então, chegou a essa tentativa de assassinato, né, a Getúlio Vargas em 1938, a prisão aí de uma série de pessoas ligadas ao Plínio Salgado e Bertoldo Klinger, que eram os líderes do movimento integralista, né? Ali realmente uma tentativa de assassinato, uma batalha campal, né? Como foi anunciado aí pelo jornal O Globo. E aí sempre muito importante, eu trouxe algumas imagens remetendo aí, né, a memória integralista, pois esse uso desses símbolos em prova é muito comum, né? Eles eram apelidados de galinhas, os Anauê, usavam sempre as camisas verdes, né? Então eles eram apelidados de camisas verde ou verde oliva, tinha essa saudação inspirada na saudação nazista, dizendo Anauê, uma busca por uma memória nativa indígena. O nacionalismo integralista seria buscar as raízes da história brasileira, valorizando a história indígena, por isso Anauê, simboliza isso. E tá aí, né? Fortemente vinculada à simbologia nazista, e era isso que eles esperavam que Getúlio Vargas reproduzisse no Brasil, mas Vargas foi mais esperto que os caras. Como eu disse, aqui algumas imagens produzidas pelo DIP, imagens publicitárias, aqui um livro, né? Essa imagem fazia parte de um livro didático distribuído nas escolas públicas brasileiras durante o governo Vargas, reforçando a imagem positiva de pai dos pobres, de líder nacional, né? A cidade de patriarca da nação, essa imagem positiva. E do outro lado aqui também, né? Principalmente usando aí o DIP para, junto aos trabalhadores, construírem, né, essa ideia de unidade das classes, de discurso populista, de que não havia nada de errado no Brasil, o Brasil estava no caminho certo. Então, aqui as comemorações do Estado Nacional, onde se comemorava o Estado Nacional, o Estado único, não tem partido, estamos todos unidos. Essa era a ideia, né? Então, vamos lá para finalizar. Então, o Estado Novo termina com a Segunda Guerra Mundial. O Getúlio Vargas, de 1937 a 1941, se manteve fortemente apoiado nessa Constituição autoritária e levando adiante o processo de ampliação dos direitos trabalhistas, avanço das leis trabalhistas e, ao mesmo tempo, avanço do Parque Industrial Nacional com as indústrias de base. Parecia tudo bem, dentro dessa lógica ditatorial, parecia tudo bem para Vargas, obviamente, até que acontece o início da Segunda Guerra Mundial. Em 1939 começa a guerra, mas o Brasil decide adotar uma política de neutralidade. Então, de 1939 a 1941, o Brasil participa indiretamente da guerra, fornecendo alimento, fornecendo o que era necessário para a manutenção das tropas nas guerras, o que o Brasil poderia oferecer, obviamente, né? Então, vendíamos tanto para o eixo como para os aliados. E em 1941, essa posição de neutralidade muda com o ataque japonês à base americana de Pearl Harbor. O ataque japonês a Pearl Harbor força a entrada dos Estados Unidos na guerra. E quando os Estados Unidos declaram guerra ao eixo, imediatamente o presidente Franklin Delano Roosevelt entra em contato com o governo brasileiro para saber de qual é que é de Vargas. Porque tudo leva para crer, se a gente tivesse aí, né, que apostar uma graninha
em que lado o Brasil entraria na guerra, a gente obviamente apoiaria no eixo, apostaria no eixo, porque tudo, né, no Brasil se inspirava de alguma maneira ali naquele governo fascista, principalmente italiano. E havia, como eu disse, uma forte presença de nazistas, inclusive dentro do governo brasileiro. Então, nesse processo, quando o governo estadunidense entra em contato com o governo brasileiro e consulta a posição do Brasil, ali é um momento decisivo da história brasileira. Vargas poderia simplesmente ter declarado guerra aos Estados Unidos e ficado ao lado do eixo, mas eu acho que pesou muito a decisão nacionalista que era manter o Brasil forte no meio de um momento de muitas inseguranças e incertezas. E o que Vargas fez diante da consulta estadunidense? Lembrando que tanto a Alemanha nazista como os Estados Unidos queriam que o Brasil participasse da guerra ao seu lado. Então, havia vários investimentos sendo feitos na economia brasileira desses dois grandes países, né? Desses países, inclusive, rivais. Só que aí, nessa negociação, como eu disse, Vargas nacionalista aceita a proposta estadunidense. O que era a proposta estadunidense? O governo de Roosevelt queria construir uma base militar no Nordeste, na região de Natal, no Rio Grande do Norte. Essa base, inclusive, é aberta à visitação até hoje, ela é apelidada de trampolim para o mundo. Em função da posição geográfica favorável do Rio Grande do Norte e a sua proximidade com a costa africana, os Estados Unidos queriam ali construir uma base naval para facilitar o desembarque de tropas aliadas no norte da África para iniciar a luta contra o eixo. E o Brasil, então, nessa negociação, aceita que os Estados Unidos construam essa base lá em troca de tecnologia, mão de obra especializada, mas principalmente dinheiro. Os Estados Unidos ofereceram ao Brasil 20 milhões de dólares para que o Brasil pudesse ficar ao lado dos Estados Unidos e dos aliados contra o eixo na Segunda Guerra Mundial. E esse dinheiro, essa tecnologia, essa mão de obra serão fundamentais para a construção da CSN. Naquela época, a maior companhia siderúrgica da América Latina, na região de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Né? Então, essa grana que foi negociada no contexto da entrada ou não na guerra vai ser fundamental para levar adiante um projeto de industrialização brasileira. Tá? E para finalizar, então, o Brasil declara guerra ao eixo. E aí aquela posição de neutralidade se desfaz e vários navios brasileiros carregados de mercadorias vão ser naufragados, vão ser afundados por submarinos alemães. E a situação se mantém sustentável, se mantém cada vez pior, né? vai piorando essas relações, até que em 1944 o Brasil declara guerra ao eixo. E aí sim o Brasil, pela primeira vez na história, participa de uma guerra mundial, enviando soldados da FEB e da FAB. E aí, a partir daquele momento, cerca de 25 mil soldados foram para a guerra. Né? Entre soldados da FEB, paraquedistas, enfim, uma série de soldados importantes aí, inclusive para a mudança dos rumos da guerra. O Brasil teve uma participação muito ativa e eficiente na guerra. Só que quando anunciamos, o Brasil anunciou que participaria da guerra, os jornalistas meio que ridicularizaram a participação brasileira, dizendo que era mais fácil ver uma cobra fumando do que o Brasil na guerra. Essa crítica foi tida como uma ofensa ao Exército Nacional, que passou então a usar um símbolo de uma cobra fumando no Exército, nas fardas do Exército Brasileiro durante a guerra. E beleza, o Brasil participou, principalmente nas batalhas para libertar a Itália, do domínio fascista e nazista. A Batalha de Monte Castelo talvez seja a mais importante delas, e esse exército brasileiro volta então todo empoderado para o Brasil depois da Segunda Guerra Mundial, e aí nasce uma contradição. O Brasil lutou ao lado da liberdade e da democracia, porém aqui no Brasil vivemos um governo ditatorial. Então, à medida que o exército voltava defensor da liberdade, se tornava insustentável a manutenção de Vargas no poder. Assim que as tropas desembarcam no Brasil, imediatamente começa uma série de pressões populares e militares para que Vargas saísse do governo. Vargas sem apoio popular, obviamente era uma grande contradição, não dava para continuar no governo autoritário, decide então anistiar presos políticos, reatar relações com a União Soviética, afinal de contas eram aliados durante a guerra, e marcou eleições para o fim de 45. Nesse contexto criam-se novos partidos políticos e outros saem da clandestinidade, da ilegalidade. O DN é o partido representante das camadas elitistas nacionais, as forças ligadas ao interesse estadunidense, principalmente no contexto da Guerra Fria. PSD e PTB são dois partidos varguistas. PSD é o partido para atender ali aquela galera mãe dos ricos, né? Getúlio Vargas era pai dos pobres e mãe dos ricos. O PSDB é esse partido que apoia ali os empresários varguistas. E o PTB, o discurso trabalhista, obviamente, as classes populares. Além disso, o PCB, o Partido Comunista, retoma
sai da ilegalidade, e o PRP, antigo Partido Republicano Paulista, importante na República do Café com Leite, também. E aí Vargas ameaça não sair do poder, mesmo diante de tantas pressões. E aí nasce, nesse contexto, um movimento muito forte para apoiar a manutenção de Vargas no poder, que é o queremismo. O queremismo que é fortemente apoiado numa lei antitruste, conhecida como Lei Malaya. Getúlio Vargas começa, então, aqui a adotar um discurso anti-imperialista, que cai nas graças das camadas populares, inclusive do Partido Comunista. Inclusive, o Luiz Carlos Prestes, que foi líder da intentona comunista para derrubá-lo em 1935, é um dos apoiadores do queremismo, em função dessa adoção do discurso anti-imperialista por Getúlio Vargas, uma tentativa derradeira de encontrar forças populares para mantê-lo no poder. Mas isso não resolve nada. O exército brasileiro, temendo essa aproximação de Vargas para a esquerda, depõe Getúlio Vargas em 1945. Né? Então está aqui o jornal, né, mostrando como é que foi a renúncia, entre aspas, de Getúlio Vargas, já que se ele não renunciasse, se não saísse por bem, sairia por mal, né? Ele deixa o poder, está aqui, né, o símbolo da cobra fumando que acompanhou o exército brasileiro na Segunda Guerra Mundial, um conjunto de pracinhas indo para a guerra, e aqui imagens das passeatas que tomaram conta do Brasil no final de 45, pois a população brasileira, mesmo sabendo da renúncia de Getúlio Vargas, insistia na ideia de que ele era o grande líder nacional e não queriam que isso acontecesse. Esse movimento queremista vai ser importantíssimo para o retorno de Vargas eleito em 1950 depois. Tá? Pessoal, fui até o limite aqui do tempo, tentei dar o máximo de informações possíveis para vocês. Um abraço, um prazer, quem eu não conheço, né? Sejam bem-vindos à nossa turma aí. E é isso, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem bem. A gente se encontra aí a partir da semana que vem, tá? Abração, gente. Tchau, tchau.